Olá pessoal, aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas. Junto com o professor Marcos Aba, estamos fazendo um estudo sobre a química inorgânica. Chegamos agora no nosso conteúdo, que é a tabela periódica. E para conseguirmos entender melhor a tabela, vamos lembrar um pouquinho da história, de como ela surgiu. Bom, acontece que lá em 1868, 63 elementos químicos já haviam sido descobertos. O que já se sabia sobre eles? Que alguns átomos de elementos diferentes tinham propriedades características e que alguns elementos apresentam certas semelhanças entre si. Mas aí, o que era importante? Como organizar todos esses elementos? Depois de algumas ideias, como a ideia das tríades, o parafuso telúrico e a lei das oitavas, chegamos em Mendeleev. Tudo aconteceu assim. Na manhã do dia 17 de fevereiro de 1869, o então Dmitri Mendeleev entraria para a história da ciência. Na busca por um padrão que organizasse os elementos químicos, ele começou a escrever uma série de fichas em branco. O nome dos elementos com as respectivas massas atômicas, propriedades químicas, e depois de um certo tempo cansado, ele adormeceu e sonhou. Nas suas próprias palavras ele disse: "Vi num sonho uma tabela que todos os elementos se encaixavam como requerido. Ao despertar, escrevia imediatamente numa folha de papel." E é essa tabelinha que a gente está vendo aqui. Quase 50 anos depois da tabela elaborada por Mendeleev, os cientistas perceberam que a ordem crescente de número atômico seria mais eficiente que a ordem crescente do número de massa. E é assim que a tabela periódica atual está organizada. Essa então é a tabela periódica que a gente tem nos dias de hoje e é com ela que a gente vai trabalhar e vamos desvendar todos os seus segredos. Mendeleev percebeu que quando os elementos químicos eram organizados em ordem crescente de massa, suas propriedades se repetiam em intervalos periódicos na linha horizontal, então colocados elementos com propriedades semelhantes. Nascia a tabela periódica dos elementos químicos, diretamente de um sonho genial de um cientista. Uma pequena curiosidade sobre Mendeleev. Conta-se que quando garoto, Dmitri Mendeleev era péssimo aluno. Foi depois dos 15 anos que começou a demonstrar talento para as ciências. Seus primeiros trabalhos científicos foram publicados antes dos 20 anos de idade. Aos 32, ele era professor de Química Geral na Universidade de São Petersburgo. Então, se hoje você não é um excelente aluno, ainda há chance de ser um grande cientista. Não desista! A ideia de organizar os elementos químicos de acordo com as semelhanças que elas apresentam continua sendo importante para o estudo da química. Atualmente, os elementos são classificados em 4 grandes conjuntos: os metais, os não metais, os semimetais e os gases nobres. Além também do elemento hidrogênio, que tem características únicas. Os metais representam a maioria dos elementos químicos. Eles conduzem bem o calor e a eletricidade. São lustrosos, ou seja, eles têm brilho e são maleáveis. Os não metais ou ametais, eles representam menos de 10% do total de elementos químicos. De uma maneira geral, eles não são bons condutores de calor e nem de eletricidade. Não são maleáveis e não são lustrosos. Neste último aspecto, são exceções o carbono, na forma de grafite, e o iodo. No grupo dos semimetais, geralmente são considerados 7 elementos químicos: o boro, o silício, o germânio, o arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Eles apresentam características intermediárias entre os metais e os não metais. Então, por exemplo, o silício ele tem uma aparência metálica, mas ao invés de ser maleável, ele é quebradiço. E também é um semicondutor de corrente elétrica, conduz a corrente elétrica melhor do que os ametais, mas pior do que os metais. Isso acontece também com o germânio e o arsênio. Os gases nobres. Eles recebem essa denominação por apresentar uma tendência mínima de se combinar com outros elementos. Eles são considerados os mais snobs, porque eles têm pouca reatividade, baixíssima reatividade.
Então, eles são os únicos elementos que podem ser encontrados na natureza como átomos isolados. Eles também entram na constituição de alguns minerais. Além dos elementos serem classificados nesses 4 grandes conjuntos, eles também estão divididos em 18 grupos na tabela periódica. Aí veio a pergunta: o que há de comum entre os elementos e cada um destes 18 grupos? Para responder essa pergunta, a gente vai reconhecer alguns caminhos que a ciência tomou para desvendar mais este segredo. O primeiro conceito que a gente vai ver é o da eletrosfera. A gente lembra quando vimos os modelos atômicos? Então a gente viu que o modelo de Rutherford não foi muito bem aceito pelos contemporâneos, pois de acordo com os conhecimentos da época, eles achavam que o elétron ele iria circular em torno do núcleo e seria absorvido pelo núcleo. Bom, diante dessas considerações, o dinamarquês Niels Bohr lançou em 1913 um modelo atômico baseado em 3 postulados. Então, este modelinho aqui, que eles complementam e corrigem o modelo de Rutherford. A primeira coisa que ele falou é que os elétrons circulam ao redor do núcleo em camadas eletrônicas e cada uma dessas camadas possui energias diferentes em relação às demais. Enquanto os elétrons se movimentam nessa camada, eles não absorvem nem emitem energia espontaneamente. Assim, eles não seriam engolidos pelo núcleo. Quando o elétron recebe energia suficiente, ele salta para uma outra órbita mais energética. Dessa forma, o átomo fica instável, pois o elétron tende a voltar para sua órbita original. E quando isso acontece, ele devolve essa energia em forma de luz. Cada luz com uma frequência, então algumas a gente consegue até observar. E aí, então, ele diz o seguinte: o átomo é formado por um núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons. Em volta, você tem camadas de energia quantizadas, onde ficam os elétrons. Os elétrons são distribuídos em 7 camadas, ou períodos da tabela eletrônica. Então, essas camadas foram denominadas em K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma dessas camadas, ela consegue ter um máximo de elétrons. A camada K, que é o primeiro período da tabela periódica, ela só consegue ter 2 elétrons no máximo. Na camada L, que é o segundo período da tabela periódica, consegue ter aqui no máximo 8 elétrons. Então, eles vão ter 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2, respectivamente. Já Sommerfeld deixou seu postulado. Ele diz o seguinte: cada nível de energia N possui N orbitais circulares e orbitais elípticos. A gente vai ver isso com mais calma. Cada nível de energia na eletrosfera está dividido em subníveis S, P, D e F. No modelo dos orbitais atômicos, então a gente tem o princípio da dualidade partícula-onda. Isso diz o quê? Que os elétrons ora se comportam como partícula e ora se comportam como onda. Meio louco, né? Princípio da incerteza de Heisenberg. Ou seja, não é possível dizer exatamente a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante, porque ele está o tempo inteiro aqui correndo, circulando, ele está o tempo inteiro em movimento. Não tem como você dizer exatamente onde ele está. Mas a gente pode dizer o orbital, que é a região do espaço ao redor do núcleo, onde há a máxima probabilidade de eu encontrar esse elétron. Então, eu posso dizer que provavelmente ele esteja em um determinado orbital. Agora, aonde está exatamente esse danadinho, a gente nunca consegue dizer com certeza. O diagrama que a gente está vendo aqui, ele foi proposto pelo norte-americano Linus Pauling. Ele demonstra a ordem crescente da energia para um elétron, levando em consideração o nível e o subnível ocupado por ele. Seguindo as setas numeradas de 1 a 8, você tem a ordem que os elementos se preenchem a eletrosfera. Então, a posição que dá em ordem crescente de energia, isso é, os elétrons tendem sempre a ocupar o posto de menos energia possível. Então, como que é esse diagrama? A gente tem as camadas de K a Q,
E elas são numeradas, camada 1, camada 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A camada 1, ela pode ter no máximo 2 elétrons, então ela é chamada 1s2. A camada 2, ela pode ter 8 elétrons, sendo 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. Já na camada M, que pode ter 18 elétrons, a gente vai ter 2 elétrons no subnível 2, 6 elétrons no subnível 6 e 10 elétrons no subnível D. Porque cada subnível também tem um máximo de elétrons que eles vão comportar. Esse nível de energia, ele ocorre assim, ó. Primeiro ele vem para um S2, aí ele sobe. Aí ele vem para o 2S2, aí ele sobe. Aí ele vem para o 2P6, 3S2, aí ele sobe. 3P6, 4S2. Ele é sempre em diagonal, tá? Então, o nível 4S2, ele é mais energético que o 3P6. Em função desses subníveis e desses elétrons na última camada, que os elementos estão organizados dentro da tabela. A tabela também é organizada em grupos e famílias e em períodos. Então, eles têm as suas famílias, cada um tem o seu papai e sua mamãe. É mais ou menos assim. Tem a sua turminha com características iguais. E também tem o seu período. Cada um está num período conforme o seu número de elétrons. Quando nós olharmos um elemento na tabela periódica, a gente vai encontrar o símbolo deste elemento, a massa, o número atômico deste elemento, ou seja, quantos prótons ele tem, o nome do elemento, a massa atômica deste elemento e a sua distribuição eletrônica. Então, a gente vê aqui quantos elétrons ele tem e em quantas camadas ele está dividido. Também podemos encontrar esse símbolozinho aqui, ó, que diz que o elemento é radioativo. Não tem todas essas informações em todas as tabelas, mas uma tabela periódica bem completinha vai te dar todas essas informações sobre o elemento químico. Os grupos e as famílias eles têm seus nomes. Então, o grupo A são os metais alcalinos. No grupo 2, do 2A, são os metais alcalinos terrosos. Por que alcalinos? Porque formam álcalis, formam bases. E por que terrosos? Porque são encontrados na Terra. Aqui a gente tem os chamados metais de transição. E aqui nós temos os lantanídeos. Os lantanídeos e os actinídeos, eles ficam fora da tabela porque são 30 elementos. Para nós colocarmos aqui na tabela, teria que colocar um em cima do outro, como se fosse um fichário, assim, uma gaveta. Mas não cabe todo mundo ali. Então, como não cabe, eles vêm para o lado de fora. Mas eles estão aqui, ó, os lantanídeos e os actinídeos. Aqui na família 13 ou 3A, nós temos a família do boro, família do carbono, que são os primeiros elementos aqui em cima. Ó. O boro está aqui em cima, o carbono está aqui em cima, o nitrogênio, que é o que está aqui em cima, e aqui nós temos calcogênios, halogênios e gases nobres. Então, às vezes, a gente quer encontrar o elemento, a gente vai pela família, tá? A gente tem como dizer em que família ou em que grupo este elemento está. E por que é importante a gente estudar a tabela? Por que é importante a gente estudar esses elementos? Porque tudo que existe é formado por eles. Então, aqui nessa tabela, a gente pode ver, por exemplo, no hidrogênio, quais os principais elementos, o que é feito com o hidrogênio. Cada elemento, ele tem um uso na natureza. E aqui a gente pode ver como eles são usados. Tudo que a gente conhece é uma mistura destes elementos. Nós somos uma mistura desses elementos. Somos principalmente carbono, oxigênio e hidrogênio ligado a esses outros elementos. Então, tudo vem daqui. Conhecer a tabela, conhecer os elementos, é conhecer o mundo em que nós vivemos. É muito interessante. Bom, acho que já vimos bastante coisa até aqui, né? No
próximo vídeo a gente começa então a fazer os exercícios sobre esses conceitos. Depois de visto, vamos para mais estudos da tabela periódica. Não esqueça de curtir e se inscrever nos canais do Professor Marcos Aba e no meu Simples Assim Aula. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo com muito exercício para a gente praticar.